Podemos sentar. Boa tarde, obrigada. Declaro aberta a 27ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse dia 15 de setembro de 2022. Saudando os eminentes pares, a senhora vice-procuradora-geral da República, os senhores advogados, as senhoras advogadas, os senhores servidores, todos que nos assistem. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de setembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h20, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma objeção à ata, senhores ministros? Nada havendo, declaro aprovado. Eminentes pares, Egresso Tribunal, em 15 de setembro, celebra-se o Dia Internacional da Democracia, data instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007, em sua Assembleia Geral, a compreensão de que a democracia é um valor universal baseado na vontade, expressa livremente pelo povo, de determinar o seu próprio sistema político, econômico, social e cultural, bem como na sua plena participação em todos os aspectos da vida. Justificou a ONU a inclusão da data, que é a data de hoje, no seu calendário de eventos, para realçar a necessidade de promover a democratização, o desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Por isso mesmo, e considerando, em especial, que a defesa da jurisdição constitucional e da integridade da ordem democrática constitui o norte de nossa gestão, reafirma, neste 15 de setembro de 2022, a nossa fé no regime democrático consagrado em nossa Constituição, de que o Supremo Tribunal Federal tem a guarda por expresso comando do texto constitucional. Refletir sobre a democracia não constitui mero exercício teórico, mas necessidade inadiável que a todos se impõe. Não se resume ela, a democracia, reitero, a exaustão, a escolhas periódicas por voto direto, secreto e livre de governantes. Democracia é muito mais, englobando diálogo, tolerância e respeito às minorias, em especial as mais vulneráveis, cuja defesa está consolidada na jurisdição constitucional das liberdades, uma das funções mais relevantes e irrenunciáveis desta Corte Suprema. Que saibamos todos defender a democracia enquanto valor inegociável e aperfeiçoá-la continuadamente, fortalecendo nossas instituições e o Estado democrático de direito. Chamo agora a julgamento, para a continuidade, senhores ministros, a ação direta de inconstitucionalidade 6649, em que requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a arguição de descumprimento de preceito fundamental 695, ambas sob a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, e a arguição, a ADPF, tendo como requerente o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e ambas, repito, vinculadas à ODS 16 e à ODS 17, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Consta da papeleta que, após o voto do ministro Gilmar Mendes, relator, que conhecia da ADI 6649 e da ADPF 695, e julgava parcialmente procedentes os pedidos, conferindo interpretação conforme ao Decreto 10.046 de 2019,
e ainda lhe emprestava efeitos prospectivos, né, adotando uma suspensão de prazo, especificamente preservando a atual estrutura do Comitê Central de Governança de Dados pelo prazo de 60 dias a contar da data da publicação da ata de julgamento, e ainda dos votos do ministro André Mendonça, que não conhecia da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, no mérito, julgava procedente nos termos do voto relator, e quanto à ação direta de inconstitucionalidade dela conhecia e, no mérito, julgava procedente nos termos de seu voto para declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade até 31 de dezembro de 2022 do decreto número 10.046 de 2019, e ainda do voto do ministro Nunes Marques, que acompanhava o voto do ministro André Mendonça, o julgamento foi suspenso. Hoje retomamos com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Está com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento todos os colegas, na pessoa do eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, também cumprimento a vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora, os senhores advogados. Também, presidente, aqui faço minhas as palavras de Vossa Excelência em relação ao Dia Internacional da Democracia, hoje, 15 de setembro, a democracia como o único regime que permite ao povo exercer exatamente o que é do povo, o poder, a soberania, a escolha dos seus representantes. E como Vossa Excelência bem disse, a democracia não se resume à escolha de tempos em tempos somente dos representantes. A democracia, ela significa mais do que isso. A democracia significa respeito às instituições, a democracia significa respeito aos direitos fundamentais, a democracia significa respeito à igualdade, a igualdade social, a democracia significa respeito à separação de poderes. Então, é muito importante lembrarmos hoje, 15 de setembro, a luta brasileira, todos os dias, pela consolidação e fortalecimento da democracia, esse Supremo Tribunal Federal, como grande guardião da nossa Constituição democrática, e o Poder Judiciário como um todo, independente e autônomo, garantindo o Estado democrático de direito. Presidente, ontem, no final da sessão, pedi para Vossa Excelência suspender, para que eu pudesse analisar a ligeira divergência, eu diria, não é uma divergência tão substancial entre o voto do eminente ministro relator e os votos proferidos pelos eminentes ministros André Mendonça e Nunes Marques. Eu relembro, presidente, rapidamente a importância desse julgamento, e foi dito isso no profundo voto, detalhado voto do eminente ministro relator, só na ADPF 695 repercute em mais de 76 milhões de brasileiros, em virtude dos registros decorrentes das carteiras nacionais de habilitação. A DI 6649, em relação ao decreto 10.046, também, na verdade, acaba repercutindo sobre todo um novo regime jurídico normativo de compartilhamento de dados entre órgãos e instituições do poder público, o que realmente tem o potencial de atingir todos os brasileiros, mais ainda do que a ADPF, com 76 milhões de brasileiros. Não podemos, ao analisar essas importantes questões, não podemos nos esquecer, isso também foi lembrado, nas sustentações, nos memoriais, de escândalo recente do Facebook, Cambridge, onde se coletou dados de 87 milhões de usuários, e esses dados foram espalhados sem qualquer controle. E
às vezes usados para fraudes, às vezes utilizados para deturpar notícias. Então, é muito importante assegurar, reiterar, como fez o eminente ministro relator, como fizeram os eminentes ministros que o seguiram, a imperiosa necessidade de proteção de dados como um dos pilares do constitucionalismo moderno, de dados, principalmente esses dados digitais, hoje que são espalhados assim facilmente, espalhados, fraudados, deturpados. Então, dentro dessa premissa, que me parece a premissa básica, mais importante desse julgamento, analisar a legitimidade desse novo sistema jurídico-normativo de compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal brasileira. Obviamente, o próprio decreto já afasta, e essa questão também já foi tratada, esse compartilhamento de dados para questões tão somente de segurança pública, questões de informações policiais, para preservar a intimidade, preservar a privacidade. Agora, há necessidade de se compatibilizar o decreto, há necessidade de se compatibilizar os atos impugnados, principalmente, em que pese a existirem outros textos normativos, mas a própria emenda constitucional 115, de 10 de fevereiro de 2022, essa nova emenda constitucional do começo desse ano, que incluiu exatamente a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. É tão importante essa questão, os reflexos da utilização errônea de dados pessoais. Isso atingiu tantos brasileiros, isso feriu tanto a intimidade, a vida privada das pessoas, que o Congresso Nacional, em boa hora, sentiu a necessidade de destacar da própria proteção já existente no artigo 5º, inciso 10, a proteção à intimidade, à vida privada, mas destacar especificamente a proteção de dados pessoais. E, principalmente, e esse, eu diria que é um dos textos constitucionais mais modernos da atualidade, destacar a questão digital na própria Constituição. Não só destacou da intimidade, da vida privada, da proteção à intimidade, da proteção à vida privada, da proteção aos dados pessoais, como direitos fundamentais específicos, como fez referência aos meios digitais no inciso 79 do artigo 5º. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, mostrando o nosso Congresso Nacional, no exercício do poder reformador, do poder constituinte reformador, demonstrando o Congresso Nacional a preocupação em relação a isso, ampliando essa proteção que já vem com a lei do habeas data, que já vem com a lei complementar 105, com o próprio Código Civil, que prevê a inviolabilidade da vida privada, com a lei do cadastro positivo, que é de 2011, assim como a lei de acesso à informação, com o Marco Civil da internet, que é de 2014, ou seja, uma progressividade de proteção a dados pessoais, em todas as suas formas, um aperfeiçoamento nessa tutela, e agora direcionado, por meio de emenda constitucional, um aperfeiçoamento direcionado também aos meios digitais. O eminente ministro relator bem salientou, e não vou repetir para não cansar o plenário, vários precedentes da Corte analisando essa questão, entre eles, diria, o mais recente e mais detalhado de relatoria da nossa eminente presidente, ministra Rosa Weber, foram 5 ADIs, onde o Supremo Tribunal Federal, naquela questão do compartilhamento do IBGE, dos dados, reconheceu exatamente esse direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais. Decisão essa que, inclusive, nos debates no Congresso Nacional, foi muito citado. O fato do próprio Supremo Tribunal Federal ter reconhecido como direito fundamental autônomo, alavancando
a própria edição do inciso 79 do artigo 5º pela emenda constitucional 115, a proteção autônoma dos dados pessoais, inclusive por meios digitais. Também cito aqui, anteriormente foi citado, uma decisão, suspensão de liminar 1103, pela eminente ministra Carmen Lúcia, também nesse sentido de proteção dos dados individualizados, aqui seriam de menores residentes em perímetro urbano, para a questão de compartilhamento com o Ministério Público. Uma outra medida cautelar importante, mandato de segurança de relatoria do eminente ministro Roberto Barroso, também, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, desde a decisão, e principalmente de Vossa Excelência, presidente, vem se pautando pela proteção específica autônoma dos dados pessoais. E, obviamente, o compartilhamento desses dados requer, em que pese a possibilidade legal, requer cuidados específicos, sob pena de nós transformarmos a proteção agora constitucional, específica, simplesmente num texto sem qualquer força normativa. O compartilhamento amplo não requer autorização do gestor de dados. Agora, o compartilhamento restrito, isso também foi salientado pelo eminente ministro relator, deve ser disciplinado por um Comitê Central de Governança de Dados. Esse é outro ponto que precisa ser melhor analisado, porque também não é possível que se permita um Comitê Central de Governança de Dados, eu diria que não tenha autonomia, não tenha expertise, não tem independência para analisar essa questão. E isso foi muito bem ressaltado no voto do eminente ministro relator. Essa questão do compartilhamento é extremamente importante, o próprio ministro relator ponderou que se trata de um órgão fundamental para a proteção desses dados. Eu, presidente, já antes da sessão de ontem, ou antes do início do julgamento, analisando as duas, a DPF e a ADI, num primeiro momento, me inclinei pela declaração de inconstitucionalidade somente. Pela declaração pura e seca de inconstitucionalidade do dispositivo. Mas, refletindo, ouvindo o voto do eminente ministro relator, as ponderações do eminente ministro relator, conversando com os colegas sobre essa questão, nós poderíamos realmente cair numa situação de anomia extremamente perigosa. Ou seja, nós poderíamos afastar, esses dados já estão compartilhados, não teríamos nem um órgão e não teríamos nenhum modelo a ser seguido. Poderia, obviamente, óbvia e imediatamente ser editado um novo decreto que também não solucionasse e nós acabaríamos caindo num círculo vicioso de ações diretas, declara inconstitucional, ação direta, declara inconstitucional. Me parece, e se eu estiver errado, eminente ministro relator, ministro Gilmar, me corrija, por favor, mas me parece que foi essa a preocupação do eminente relator, em evitar que nós caíssemos não só numa situação de anomia, mas num círculo vicioso que, pelo tempo, fosse diminuindo a proteção dos dados e desse compartilhamento de dados. Por isso, me parece que a solução dada pelo eminente ministro relator, uma solução extremamente inteligente, extremamente engenhosa, para estabelecer limites e permitir que esse ato normativo editado se adeque aos limites constitucionais, ou seja, pelo voto do eminente ministro relator, pelo prazo de 60 dias, prazo de 60 dias ainda é constitucional, mas deve se adequar. E mais do que isso, o eminente ministro relator coloca exatamente aqui requisitos para que se compartilhe os dados.
eu fiz uma rápida tabela entre a divergência e o voto, e o voto do relator. Na maior parte dos tópicos, há a confluência de entendimento. Então, o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pública pressupõe eleição de propósitos legítimos, específicos e explícitos para o tratamento de dados, é o artigo 6º, inciso 1º da Lei 13.709 de 18, ou seja, com isso já se fixa parâmetros importantes. A compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas, isso é importantíssimo para evitar o que nós sabemos, infelizmente, que acaba ocorrendo no mundo todo, se não houver essa limitação no tratamento dos dados, um desvio de finalidade, pegar um dado para, na verdade, uma determinada finalidade, mas se mascarar essa finalidade, e aqui, com essa limitação colocada pelo relator, fica muito claro que isso não será permitido. Limitação do compartilhamento ao mínimo necessário para o atendimento da finalidade informada, para que não se busque mais informações genéricas, quando isso não for necessário, e uma restrição, além dessas específicas, uma cláusula genérica, uma cláusula aberta de restrição, que é exatamente a obrigatoriedade do cumprimento integral dos requisitos, garantias e procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso já dá os limites importantes na aplicação dessa legislação, desse decreto e na atuação do comitê. Da mesma forma, o eminente ministro relator, e acompanho Sua Excelência, no compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos, pressupõe rigorosa observância do artigo 23, inciso 1º, que determina seja dada devida publicidade às hipóteses, isso é muito importante também. Sua Excelência, acompanhado pelos demais ministros, ministro André e ministro Cássio, também o acesso de órgãos e entidades governamentais ao cadastro base de cidadão fica condicionado ao atendimento integral das diretrizes anteriores, acima roladas, cabendo ao Comitê Central de Governança de Dados, no exercício de suas competências, e aí Sua Excelência coloca também restrições importantes na atuação do comitê. Eu chamaria aqui de barreiras contra qualquer possibilidade de desvio de finalidade. E se houver, as premissas já estão lançadas, fica mais fácil responsabilizar o próprio comitê, o próprio Comitê Central de Governança de Dados. Também, Sua Excelência, acompanho que o compartilhamento de informações pessoais em atividades de inteligência observará o disposto em legislação específica e aqui os parâmetros da ADI 6529 de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Isso nós também discutimos muito aqui no plenário, ou seja, é possível informações pessoais em atividades de inteligência, mas com a adoção de medidas proporcionais e necessárias ao interesse público, instauração de procedimento administrativo formal para que não haja procedimentos secretos de gaveta com informações de pessoas, utilização de sistemas eletrônicos de segurança e de registro de acesso. Essa é outra questão importantíssima, isso em todas as atividades que têm dados, informações, isso é essencial, até porque a partir disso é possível você graduar quem tem acesso a todas as informações, quem tem acesso a algumas informações, só que toda vez que a pessoa acessar, fica marcado quem acessou, a senha de quem acessou para a futura responsabilização. Também aqui acompanho Sua Excelência nessa questão e na questão de que o tratamento de dados pessoais promovido por órgãos públicos ao arrepio dos parâmetros legais e constitucionais importará a responsabilidade civil do Estado pelos danos suportados pelos particulares associado ao exercício do direito de regresso. Aqui foi a primeira divergência do eminente ministro André Mendonça. Sua Excelência, ao
ao votar, não acompanhou do item 5 da interpretação conforme, que se refere à responsabilidade civil do Estado e respectivo direito de regresso. Sua Excelência, se bem entendi, disse que caso a caso deveria ser analisado. Eu, em verdade, não vejo incompatibilidade entre os dois posicionamentos, porque o eminente ministro relator, ele previu, nos termos do que a própria Constituição estabelece, no parágrafo 6º do artigo 37, o que previu foi a aplicação do artigo 37, parágrafo 6º, à hipótese. Obviamente, desde que presentes os requisitos exigidos pela hipótese. O que me parece que o ministro Gilmar já quis, desde o início, deixar claro é que, presentes os requisitos, a responsabilidade é objetiva. Agora, caso a caso, deve ser analisado. Por isso que não me parece que tenha verdadeira incompatibilidade aqui. Em todo caso, obviamente, eu acompanho... A imputação ela vai ser judicial. Exatamente, Tanto que caso a caso. De regresso, né? Então, não há incompatibilidade. Então, me parece que há possibilidade aqui de uma redação que atenda a ambos, porque realmente acho que deve ser reconhecida a incidência do parágrafo 6º do artigo 37 à hipótese, mas, obviamente, desde que todos aqueles requisitos estejam presentes, e esses requisitos só estarão presentes se analisada hipótese por hipótese. A outra divergência foi em relação à aplicação da lei de improbidade. O eminente relator colocou que a transgressão dolosa ao dever de publicidade, estabelecido no artigo 23, inciso 1, da Lei Geral de Proteção de Dados, fora das hipóteses constitucionais de sigilo, importará a responsabilização do agente estatal por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, inciso 4º. O eminente ministro André até falou do inciso 3º, a questão da tipicidade, sem prejuízo da aplicação das sanções disciplinares previstas nos estatutos dos servidores públicos federais, municipais e estaduais. Também aqui, o eminente ministro André Mendonça colocou a questão do artigo 11 estar sendo impugnado. Eu também recebi uma ação direta de inconstitucionalidade agora da Associação Nacional dos Procuradores da República, impugnando o artigo 11, mas a impugnação do artigo 11, acredito que seja a mesma de Vossa Excelência, na verdade, é para declarar a inconstitucionalidade da alteração que exige agora o dolo específico para determinadas condutas e para declarar a inconstitucionalidade da revogação de alguns incisos. O que, a meu ver, não afeta essa conclusão, porque o eminente ministro relator já colocou que seria a transgressão dolosa. Ou seja, se dolosamente alguém desrespeitar o dever de publicidade, previsto no artigo 23, inciso 1º, aí sim estariam presentes os elementos para o artigo 11 da Lei de Improbidade, que é exatamente aquele tipo subsidiário da Lei de Improbidade, como não existe tentativa de improbidade pela lei, o artigo 11 é o tipo subsidiário. Aqui seria atentar contra o dever de publicidade, contra o princípio da publicidade. Por favor. Me permite, ministro Alexandre, até para esclarecer esse ponto, eu reforçando a minha divergência nesses dois aspectos. Foi com a expressão implicará. Eu penso que se nós colocássemos ou alterássemos para poderá implicar, talvez nós já pudéssemos ter aí uma avaliação caso a caso, logicamente submetendo essa possibilidade ao eminente relator. Por quê? Porque é lógico que a nossa intenção, do que eu estou observando das próprias manifestações nesse meio tempo do ministro Gilmar, é essa análise caso a caso. Porém, quando uma construção de tese baixa a vida real, se pode gerar uma indústria de responsabilização do Estado e se levar a máquina judicial a ter que processar esse tipo de demandas até que se faça, então, uma avaliação caso a caso
e se construa o que deve ser objeto de responsabilização, seja a responsabilidade civil do Estado, seja a responsabilidade do servidor público. Então, em havendo essa possibilidade de construção apenas da expressão implicará para poderá implicar, eu penso que, da minha parte, não haveria nenhuma divergência também nesses dois pontos, apenas consignar essa questão. Ministro André, eu iria falar exatamente isso. Assim como na outra hipótese, aqui não me parece que haja uma divergência. O que o eminente ministro Gilmar, me parece, tenha colocado é que, se ficar comprovada transgressão dolosa, o agente público quis desrespeitar o sigilo de dados, desrespeitou o artigo 23, inciso 1º. Comprovado isso, se tipifica o artigo 11. E Vossa Excelência, na verdade, concorda com isso no caso específico. Então, talvez essa mudança, se o relator concordar... Não tenho nenhuma dificuldade, eu só quis colocar, diante da técnica que nós adotamos, e foi a primeira parte, inclusive, do meu voto, estamos fazendo a interpretação conforme, porque esse decreto já está em vigor desde 2019. Né? Portanto, esses dados já estão aí e é preciso que haja algum tipo de disciplina. E, muito provavelmente, já podem até ter ocorrido abusos. Então, eu também não queria que essa decisão de caráter normativo que nós estamos a tomar restasse numa norma de caráter imperfeito, quer dizer, que de fato não houvesse sanção, quando já temos, inclusive, a regra do artigo 23, que exige a publicidade. Por quê? Né? Para que possa haver a defesa, né, até por meio judicial. Então, foi esse o propósito. Quando eu cheguei à Alemanha, já faz muitos anos, a primeira vez, 79 e 80, e aprendi a escrever textos jurídicos, se distinguia o que se chamava o estilo do juiz, não é? E o estilo do parecerista, daquele que então chamava-se de Richter-Urteil, né? O Richter-Stil, o modelo, né? E o modelo do parecerista, que constrói hipóteses, né? O chamado Gutachten-Stil, a ideia básica era essa. E, então, aqui o que eu optei claramente por uma posição assertiva, no sentido de dizer, se de fato ocorrer, era um pouco porque nós estamos fazendo um tipo de interpretação conforme com caráter aditivo, para tentar balizar. Né? Foi um pouco esse o espírito que norteou a formulação. Não há grande divergência, me parece. Mas se Vossa Excelência me permite, por favor. o eminente relator, eu creio que não há uma dissonância do ponto de vista do significado. Mas o tempo do verbo e o significante é de ser mesmo importará, porque essa é a linguagem da qual se extrai uma sanção, desde que preenchida, no caso concreto, o conjunto de elementos. Portanto... me parece que, mais do que a mudança de termos, seria desde que preenchido no caso concreto, que é a colocação. Sim, claro que do ministro André, tanto para o artigo 37, parágrafo 6º, quanto para o artigo 11 da Lei de Improbidade. E apenas para nos lembrarmos que, principalmente na questão da improbidade, isso gera aplicação de uma decisão dessa natureza por servidores administrativos no âmbito de um processo administrativo, cujas compreensões, por vezes, jurídicas dos termos, se compreende mais uma consequência natural do que uma necessidade de se verificar caso a caso. Daí a minha preocupação em relação a esse ponto específico. Ministro Alexandre, Vossa Excelência me permite um momento? Por favor, ministro Luiz Roberto. Então, pedindo todas as desculpas, cumprimento o presidente, ministra Rosa Weber, cumprimento a todos. Ministro Alexandre, presidente, prezados colegas, eu vou ter que entrar num compromisso internacional, não gostaria de deixar de me pronunciar. Então, pedindo desculpas pela intempestividade, eu estou acompanhando integralmente o voto do ministro relator pelos fundamentos que acho que foram muito bem expostos e louvando
o modo como Sua Excelência abordou o tema. Portanto, presidente, estou acompanhando o relator, peço desculpas pela interrupção, mas eu não quis deixar de votar e vou ficar sem sinal. Muito grato, ministro Alexandre, desculpe aí. É uma parte antecipatória de voto. Faz parte da vida. Pois não, ministro Alexandre. Para encerrar, presidente, o último tópico onde houve aqui uma divergência é a declaração com efeito pro futuro da inconstitucionalidade do artigo 22 do decreto 10.046. O eminente ministro relator preservou a atual estrutura do Comitê Central pelo prazo de 60 dias. Também eu, num primeiro momento, cheguei a conversar com o eminente ministro relator ontem, achei um prazo um pouco longo. Mas, em verdade, a argumentação colocada, nós estamos num período eleitoral. Nós estamos num período, temos 2 semanas para o primeiro turno, depois 4 semanas para o segundo turno. Então, esse prazo de 60 dias me parece absolutamente justificável também em virtude desse período. 60 dias a contar da publicação da ata de julgamento, isso também é muito importante, a fim de garantir ao chefe do Poder Executivo prazo hábil para atribuir ao órgão um perfil independente e plural, aberto à participação efetiva de representantes de outras instituições democráticas. Isso é importantíssimo num comitê que terá governança desses dados, e conferir a seus integrantes, o que eu dizia no início do meu voto, garantias mínimas contra influências indevidas. Então, também aqui acompanho. Em resumo, presidente, acompanho integralmente o eminente ministro relator, achando eu que talvez a única divergência feita, e por isso fiz essa tabela, a única divergência realmente que me parece que continuará será a do prazo final. Porque as outras duas, o artigo 37, parágrafo 6º, e do artigo 11 da Lei de Improbidade, após principalmente a intervenção do eminente ministro Fachin, acho que ficaram bem claras. No caso concreto, presentes os requisitos, importará. Obviamente, me parece que todos concordam com isso. É o voto, presidente. Eu só queria, agradecendo o voto do ministro Alexandre, presidente, que só queria deixar claro que, ao fixar esse prazo de 60 dias, é claro que a questão da modulação de efeitos, como nós sabemos, tem sensibilidades também do ponto de vista procedimental, mas como não foi dada a liminar neste caso, e esse decreto já está em vigor desde de 2019, achei por bem que houvesse a reconstituição deste grupo que exerce uma função executiva fundamental e que se fizesse a correção sob pena de, a seguir a proposta do ministro Alexandre, nós tivemos praticamente todo um governo, não é? Portanto, todo o mandato, não é, de 2019 até 31 de dezembro. Do ministro André. Sim. Sim. Eu chamei? Desculpe, do ministro. É porque a vizinhança deles A do ministro André até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro. Isto levaria a impossibilidade de correção, transferindo, inclusive, talvez, para o próximo governo. Foi também esse o cuidado, porque, de fato, eu tentei até demonstrar, com base no direito comparado, a formação desses vários comitês e órgãos de governança, e mostrando que, entre nós, acabou-se por fazer uma solução extremamente doméstica, né, no seio do próprio Poder Executivo. Então, por isso, é submetido sem nenhuma garantia. Então, esses eram os comandos. E se trata do órgão-chave, né, segundo toda a concepção. Foi por isso, então, que mantive o prazo, a despeito de entender a proposta de Vossa Excelência. Apenas me permite, ministro Gilmar, até a minha divergência na questão do prazo não diz respeito ao marco regulador no prazo que Vossa Excelência designou. A preocupação foi mais em termos de procedimentalização e
e alguma não procedimentalização de equipamentos informáticos, etc., para se adequar, mas apenas para registrar essa... E também coloquei 31 de dezembro, só para deixar bem claro, não compactuando com eventual mudança de governo, se deixar pendente. Era justamente para... Eu sei que Vossa Excelência não fiz essa acusação. Estou dizendo que acaba por... Eu pensei em estancar eventual decisão colegiada de inconstitucionalidade a partir de 31 de dezembro, já estando tudo adequado à decisão, eventual decisão do Supremo. Isso tem sido lidado com muita transparência, até no meu voto, isso eu destaquei. E já tinha dialogado também com o ministro Bruno Bianco, e há registros, até no meu voto, de um estudo, de um protocolo para alterar o decreto. Já há, portanto, debates no próprio seio do governo. Foi revogado aquele protocolo, né, de cooperação, mas em relação ao decreto, já há também estudos em andamento em relação a isso. A bem da verdade, devo dizer que o ministro Bruno Bianco chegou até a me perguntar se não havia inconvenientes em uma alteração, e eu disse, já que a questão está em curso, em curso de julgamento, não seria, nesse momento, adequado. Mas, de qualquer forma, o governo já se debruça sobre essa questão, de modo que não me parece que também aí haja uma premência temporal. Se me permite, ministro Gilmar e demais ministros, até para historiar um pouco a questão desse decreto, como bem apontou Vossa Excelência, de 2019. E eu, como integrava o governo à época, fui ter a cautela de, ao analisar o processo em discussão, ao reanalisar, ver quem havia subscrito, junto com o presidente da República, o decreto. E constava simplesmente o ministro da Economia. E, então, liguei ao ministro Wagner Rosário, da CGU, tentando entender por que um decreto que envolvia a governança de dados e teria uma pertinência temática muito própria à Controladoria Geral, o ministro da Controladoria Geral não havia subscrito também o decreto. E a explicação que ele me deu, primeiro, é que, de fato, não houve um trâmite à Controladoria Geral, muito em função, acredita ele, porque se pensou na questão de governo digital própria ao Ministério da Economia e, talvez por isso, algumas questões ou cautelas não tenham sido adotadas naquele momento e que, de fato, ele também me explicou que estavam já em estudos avançados alterações para melhor adequação ao marco legal e constitucional. Uhum. Obrigada, então. Eu vou colher o voto do ministro Luiz Edson Fachin agora. Muito obrigado, senhora presidente. No dia de hoje, 15 de setembro, além de celebrar-se, com Vossa Excelência, o eminente ministro Alexandre anotaram o Dia Internacional da Democracia, é também a segunda sessão presidida por Vossa Excelência e é a primeira na qual eu posso aqui subscrever a saudação que, de modo justo e merecido, foi dirigida a Vossa Excelência pela eminente ministra Carmen Lúcia, impecável, irretocável a todos os títulos. E creio que a frase que, em meu modo de ver, de modo mais feliz, cumprimenta a Vossa Excelência é aquela que assentou que Vossa Excelência é a magistrada certa, no lugar certo, no tempo certo. Meus cumprimentos e sucesso pleno. Quanto ao caso que estamos a examinar, vale dizer essas duas ações, gostaria de iniciar esta manifestação cumprimentando as sustentações orais realizadas, saúdo de modo especial o professor Dr. Danilo Doneda, que falou pelo Conselho Federal da OAB, o Dr. Ivo da Mota Correia, pelo requerente da DPF, o Dr. Luiz Gustavo de Andrade, do Instituto Mais Cidadania, o advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco, o Dr. Rafael Zanata, da Data Privacy Brasil, o Dr. Renato Laranjeira, do LAPIM, a doutora Luísa Torreão Braz, pela Associação dos Servidores da ABIM,
o doutor Ricardo Campos, da Associação de Pesquisa em Inteligência Artificial, o doutor Daniel Villanova, do Instituto Beta, e também a doutora Lindora Araújo, que se pronunciou pela Procuradoria-Geral da República. Aliás, senhora presidente, parte dos advogados e advogadas que assomaram à tribuna são conhecidos dessa corte, eis que muitos já estiveram aqui no debate que invocavam o direito fundamental à proteção de dados, muito bem conhecido por Vossa Excelência. E, de modo mais amplo, as instituições que representam participaram diretamente da elaboração dos marcos regulatórios que aqui estão em questão, especialmente o Marco Civil da Internet e, mais recentemente, a própria Lei Geral de Proteção de Dados. O fato dessa rede verdadeiramente plural estar em uníssono questionando a constitucionalidade do Programa de Tratamento de Dados do Governo Federal é, já por si só, indicativo de que a norma impugnada nessas ações pode ter falhas relevantes. Eu tenho, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, um voto mais alongado, mas creio que a matéria já está explicitada nas convergências e dissonâncias que são pontuais e juntarei o voto, mas quero assentar aqui dois aspectos. O primeiro, que comungo integralmente das premissas assentadas pelo eminente ministro relator de ambas as ações, ministro Gilmar Mendes. E, em segundo, quero me permitir, sinteticamente, expor apenas um ponto de dissonância em relação ao voto de Sua Excelência. Para lá chegar, gostaria de antes deixar assentado que estou acompanhando o eminente relator no conhecimento de ambas as ações. Portanto, na superação de todas as preliminares que aqui foram suscitadas, e apenas em relação à perda do objeto da DPF, que foi destinatário de uma pontual divergência, gostaria de anotar com o devido respeito que o fato do termo de autorização 7/2020 ter sido revogado não é razão suficiente para reconhecer a perda do objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quer, em primeiro lugar, porque é um pedido subsidiário de interpretação do artigo 1º do próprio decreto 10.046 de 2019. Logo, tem congruência entre si objeto da ADI e da DPF. Mas, além disso, de acordo com precedentes desse tribunal, e eu aqui estou a citar Vossa Excelência, senhora presidente, na DPF 748, e, portanto, é o precedente com esse Estatuto de Dignidade Jurídica de ser mesmo um precedente, a mera revogação de norma que fixa parâmetros para cumprimento da legislação, sem sua substituição ou atualização, compromete a observância da Constituição. Portanto, no presente caso, não há notícia sobre o destino dos dados, sobre a forma com que foram tratados. E a revogação do convênio não tem o condão de afastar o descumprimento da Constituição. Por isso, a arguição, com toda a vênia da pontual divergência que foi suscitada, deve ser conhecida como propõe Sua Excelência o relator. Quanto ao objeto das ações, aqui é o ponto que peço vênia para dissentir, embora uma dissensão mais de metodologia de apreciação desta forma de controle concentrado de constitucionalidade, mas peço vênia ao eminente relator e a todos que já votaram. Percebo que já vai se formando uma diretriz no sentido do acolhimento parcial, mas a conclusão que cheguei é no sentido de julgar integralmente procedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade. Penso assistir integral razão ao Conselho Federal da OAB quando defende que os problemas do decreto 10.046, assim como o decreto 10.406, o primeiro de 2019, outro de 2020, que alterou o anterior, ultrapassam a discussão sobre a proporcionalidade da medida.
para ficar em apenas um dos aspectos que me parece demasiadamente grave. Tanto o decreto anterior quanto este alterado adota conceitos que são incompatíveis com a Lei Geral de Proteção de Dados, o que talvez explique, em parte, a grave sobreposição de atribuições entre órgãos públicos. E porque os conceitos são replicados em diversos dispositivos do decreto e acabam servindo para orientar as atuações dos gestores públicos, há um problema integral, em meu modo de ver, de nitidez e precisão no texto, que não seria resolvido, e não me parece que o seja, pela declaração parcial de inconstitucionalidade para fixar a interpretação conforme. Trata-se de caso que, segundo a compreensão que auri do estudo que fiz, impõe a declaração de inconstitucionalidade total, porque a parte eventualmente rígida no texto, na medida em que envolve conceitos e atribuições, é completamente dependente da política de tratamento de dados. Penso com a devida vênia que a explicitação da forma como deva ser realizado o compartilhamento e o tratamento de dados, além do acesso a eles pelos órgãos públicos, não pode ser feita sem a utilização de conceitos adequados e precisos, que devem observar o disposto na lei e agora plasmado como direito fundamental na Constituição, e não, inconstitucionalmente, inová-lo. Assim, embora concorde que esse decreto, se aplicado num lapso temporal, deve sê-lo nos estritos termos da interpretação, conforme sugerida pelo eminente ministro Gilmar Mendes, a melhor solução parece-me estar na elaboração integral de um novo decreto regulamentar. Somente com a edição de um novo ato normativo, que há de ser precedida da análise de impacto regulatório. É o que impõe o artigo 5º da Lei 13.874 de 2019. E também de consulta pública. É o que decorre do artigo 26 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. E, portanto, somente assim será possível ter segurança em relação ao tratamento e compartilhamento de dados, bem como às atribuições dos gestores públicos. Nesse ponto, a ponderação que foi feita pelo eminente ministro André Mendonça, no sentido da responsabilidade dos gestores, sobre a qual agora também, com os aportes, nomeadamente Sua Excelência o Relator, dialogamos, quer quanto ao regresso na ação de responsabilidade, quer quanto à improbidade administrativa, é sim plausível em um cenário de incerteza normativa, e creio que nós estamos nesse cenário. Porém, como disse antes, entendo que a formulação, tal como proposta por Sua Excelência o Relator, no tempo do verbo importará, há de ser mantida, porque calibra, à luz dos casos concretos, preenchidos os requisitos, a sanção que daí possa decorrer. Ademais, a responsabilização é um incentivo para que o compartilhamento e o tratamento de dados se atenham estritamente à Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso, devem ser afastadas, como bem apontou Sua Excelência o Relator, afastados, melhor dizendo, os desvios do regime da LGPD com fundamento no decreto aqui apresentado. Logo, senhor presidente, eminentes pares, a solução que apresento, como disse e repito, comungando das premissas do eminente ministro relator, é no sentido de julgar integralmente procedente a ação direta, o que projetará efeitos em relação à DPF para declarar a inconstitucionalidade total do decreto 10.046 de 2019. Nada obstante, a fim de resguardar os serviços públicos que hoje dependem do compartilhamento e tratamento de dados, conforme previsão constante do decreto, também proponho, nada obstante, a procedência integral, entendo que há de se acolher, como propõe Sua Excelência o relator, a modulação da decisão para que ela tenha efeitos pró futuro, no prazo de 60 dias a contar do julgamento da ação. Também estou subscrevendo o lapso temporal que Sua Excelência propõe pelos argumentos aqui
já deduzidos. E como a edição de novo ato normativo não depende de deliberação congressual, o prazo de 60 dias é razoavelmente amplo, o suficiente para que um novo ato seja submetido à análise, como disse e repito, de dois requisitos, o impacto regulatório e a consulta pública. E até que novo decreto seja elaborado, acolhe e acompanhe o eminente relator para que, nesse lapso temporal, a sua incidência se dê segundo as diretrizes indicadas por Sua Excelência, à guisa de uma interpretação conforme. E isso significa, vale dizer, dentro do prazo de 60 dias a contar do término deste julgamento, portanto, da conclusão desse julgamento, para que um novo decreto seja elaborado, a aplicação do decreto 10.046 de 2019 somente poderá ser feita à luz da interpretação conforme proposta por Sua Excelência, o eminente ministro relator. Em síntese, portanto, eminente ministra Rosa Weber, a solução que trago apenas diverge pontualmente de Sua Excelência o relator para declarar a inconstitucionalidade in totum na ação direta, o que implica em dar-lhe integral provimento. E também aqui, nada obstante isso, acompanho a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que ela tenha eficácia após o decurso de 60 dias contados da data do julgamento da ação direta. Neste prazo, eventual aplicação do decreto deve ser feita à luz dos parâmetros fixados pelo ministro Gilmar Mendes, no que enfeixou como interpretação conforme. Quanto ao mais, na arguição na DPF, acompanho integralmente o voto proferido pelo relator, a quem, aliás, reitero os cumprimentos pela densidade dos fundamentos aqui trazidos. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Edson Fachin. Presidente, eu só queria pois não, ministro agradecer ao ministro Edson Fachin pelo cuidadoso voto e dizer à Sua Excelência que, no processo de construção dessa decisão, eu flertei, ab início, com a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, a ideia de deixar em vigor a lei, a norma, né, o plexo normativo do decreto, e devolver ao Executivo, então, a feitura dentro de um prazo. Mas nós já temos experiência em relação a isso, inclusive dos impasses, né, que podem ocorrer se não houver nenhuma providência. A simples declaração eventual de nulidade, que não é o que Sua Excelência propõe, levaria a um vácuo e até aquele caso de uma situação ainda mais inconstitucional, porque nós já temos os compartilhamentos verificados e não teríamos parâmetros. Foi por isso, então, que me pareceu mais segura a opção da interpretação conforme, porque extraímos do arcabouço legislativo, especialmente da LGPD, a interpretação que deveria balizar. Mas só para dizer que, de fato, levei em conta, cheguei na elaboração a considerar que pudesse encaminhar para uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. O problema essa decisão ela é uma decisão que ela é mista, ela é declaratória, mas ela é mandamental, não é? Então, haveria uma ordem para que como estamos dando em relação à questão do Comitê de Governança, né? Então, e esses fatos já ocorreram. Nós estamos a falar, né, de um decreto que já está em vigor praticamente há 4 anos, 3 anos e pouco, né? Então, foi por isso, então, que me pareceu que, em nome até mesmo da segurança jurídica, era fundamental que se fizesse esse tipo de tessitura, esse tipo de amarração. Mas, só para dizer que nós tivemos também pontos de vista coincidentes. Obrigada, ministro Gilmar Mendes.
Passo agora a palavra ao eminente ministro Luiz Fux para o voto. Senhora presidente, eminentes pares, gostaria também de me alinhar com o ministro Edson Fachin, reiterando o que disse na última sessão da minha gestão, de que tenho absoluta certeza de que a gestão de Vossa Excelência terá a respeitabilidade ímpar que merece. Por outro lado, também queria me associar a Vossa Excelência nessa comemoração do Dia da Democracia, que é o regime político que o Brasil optou e que é uma das maiores democracias do mundo e continua ainda atual. Aquele velho discurso de Abraham Lincoln, 16º presidente americano, em Gettysburg, quando dizia: a democracia é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Daí a necessidade, daí a soberania popular para indicar os seus representantes, a defesa das liberdades, a defesa das igualdades, inclusive numa indagação que me foi feita, numa intervenção que vários colegas participaram, me questionaram como é que o senhor definiria a Constituição. Eu defino a Constituição como uma carta da dignidade, que tem íntima vinculação com a ideia de povo e com a ideia de democracia. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, também me alinhando ao ministro Edson Fachin, nos elogios aos demais players desse processo que fizeram as suas sustentações, eu, consoante o eminente relator, estou superando todas as preliminares. E também estou esclarecendo aqui algumas anotações que, quando da emenda constitucional 115 de 2022, dispôs que é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, porque nós entramos numa nova era digital, né? Os homens que navegavam pelos mares hoje navegam pela internet. E essa proliferação de dados ela pode ser utilizada com severo desvio. E, num primeiro momento, eu também tive o ímpeto de declarar a inconstitucionalidade do CUA. Por quê? Porque o decreto deixa no ar muitas indagações. Quer dizer, o poder informacional a que eu vou me referir já, ele precisa ser bastante especificado, porque no momento em que o legislador encarta na Constituição Federal um direito absoluto, como são todos os direitos fundamentais, nós precisamos ter, em relação a esses direitos absolutos, um dever negativo, em princípio, de não divulgar os dados. Mas, às vezes, é preciso divulgar os dados. Então, o decreto deveria explicitar, à luz da Constituição, como é que em que casos esses dados podem ser fornecidos, disponibilizados. E aí, aqui mesmo, eu fiz uma análise da legalidade e verifiquei que, por exemplo, o decreto ele não responde quais dados são acessados por quem, para quais finalidades os dados são acessados. Essas finalidades são compatíveis com a finalidade para a qual os dados foram coletados pelo Estado. Tais finalidades condizem com as competências legais do órgão em questão. Quais as salvaguardas são implementadas pelo órgão para garantir o uso legal de tais dados? E por que é importante que o decreto trouxesse? Em primeiro lugar, porque a Constituição traz um direito absoluto de proteção dos dados. Então, essa divulgação de dados, ela tem de ser uma divulgação com muita autocontenção. Em segundo lugar, hoje, a DUI é um poder informacional do Estado que tem de ter limites. Mas limites por quê? Não só por força exercível. Limites porque a Constituição Federal, além do direito à proteção dos dados, traz a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, o sigilo de dados e comunicações, antes de se referir especificamente a isso.
do princípio democrático e da proteção à dignidade humana e do poder regulamentar conferido ao presidente da República. Ou seja, o decreto, evidentemente, que não pode extrapolar o que consta da lei, mas também não pode ser omisso naquilo que se lhe impõe. Então, aqui eu trago uma expressão muito feliz sobre esse poder informacional do Estado perante essa era da sociedade digital, no sentido de que o poder que, se usado para alcançar os objetivos legais do Estado de forma supervisionada, transparente e procedimentalizada, é considerado legítimo. Mas, quando usado para subjugar indivíduos, por meio da vigilância ininterrupta e sorrateira, bem como para tomada de decisões sem o devido processo legal e sem oportunidade de participação do cidadão, é a própria subversão do Estado de Direito, tornando-se um instrumento da restrição da liberdade e do livre desenvolvimento da personalidade. Esse trecho eu colhi até para utilizar uma expressão coloquial de que o fruto não cai longe da árvore. Esse trecho é da professora Laura Schertel Mendes, Democracia, Poder Informacional e Vigilância, que vem a ser filha do nosso decano ministro Gilmar Mendes. Então, por essas razões também, em relação a essa forma ilimitada do poder informacional, eu anoto que os vários autores também, de Alhures, como professor da Universidade de Frankfurt, Spiro Siemens, e no marco teórico constitucionalismo digital de Eduardo Celeste, vem destacando essa necessidade de atualização dos preceitos fundamentais do devido processo legal e da separação de poderes à luz do atual paradigma da ubiquidade computacional e da digitalização da vida. Eu, então, senhora presidente, trago aqui algumas abordagens acadêmicas, teóricas, que eu vou fazer junto aos autos, o professor Ingo Stahler, que também foi citado pelo ministro Gilmar Mendes, e também eu tive a oportunidade de trabalhar num texto sobre segurança da informação e proteção de dados, como pressuposto pelo Poder Judiciário na era digital, uma análise da resolução que eu baixei no CNJ, onde destaquei que os resultados frutíferos no processo de digitalização dos sistemas judiciários, porque nós também temos muitos dados do Poder Judiciário, e das atividades administrativas jurisdicionais do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, demanda uma observância irrestrita da privacidade, da autodeterminação informativa e da proteção de dados pessoais dos autores do sistema de justiça, garantindo-lhes previamente a confidencialidade e a integridade dos sistemas técnico-informacionais utilizados com alto grau de segurança da informação. E aqui cito uma série de excertos acadêmicos. Também tive a oportunidade de citar duas manifestações de nossos ministros de sempre e de ontem, como, por exemplo, aqui, a ADI, medida cautelar 1590, do ministro Sepúlveda Pertence, e que, em 1997, ao abordar um decreto como esse, com esse vazio de conteúdo, ele estabeleceu o ato normativo que pretende derivar seu conteúdo diretamente da Constituição, mas não apresenta índole regulamentar, mas índole legal, deve ser conjurado do ordenamento jurídico. E completa o ministro Francisco Ezek na DI, na medida cautelar 1435. O decreto seria nulo não por ilegalidade, mas por inconstitucionalidade, já que supriu a lei onde a Constituição a exige. Eu faço aqui uma série de outras digressões, e eu também tinha, num primeiro momento, a ideia de declarar a inconstitucionalidade tout court, mas o ministro relator, Gilmar Mendes,
ele trouxe exatamente uma declaração parcial, porque toda interpretação conforme implica numa declaração de constitucionalidade parcial, porque Sua Excelência também supriu os vácuos até que surja um novo decreto. Então, exatamente à luz dessa sentença aditiva, eu me considero satisfeito dos riscos que, eventualmente, se poderia deparar se não houvesse, se houvesse um vácuo legislativo e continuidade da aplicação de nenhum dispositivo legal que pudesse alcançar os nossos desígnios. Então, eu acho que a melhor solução, efetivamente, é essa proposta pelo relator, principalmente pela sentença aditiva que ele trouxe no seu voto, digamos assim, cobrindo as lacunas que o decreto apresenta. Então, o prazo também me pareceu bastante razoável e politicamente adequado, de sorte que eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o relator. Senhora Presidente, Vossa Excelência me permite? Pois não. Quizá já nem haja mais espaço para... Não, eu já Pois não. lhe concedo a palavra com a maior alegria, mas só apenas agradeço também a manifestação do ministro Fux, a minha dirigida. Pois não, ministro Edson Fachin. Eu dizia que quizá não haja mais necessidade de problematizar, porque, no fundo, estamos todos de acordo com o desenlace e o debate sobre a técnica de decisão. A posição que eu sustentei apenas é a de reconhecer que no decreto há um vício material que o inquina integralmente daí a procedência integral. Porém, para evitar o vácuo, na modulação aplica-se a interpretação conforme. Eu estou seccionando esses dois momentos, mas o resultado, estamos, obviamente, na mesma direção, como disse Sua Excelência o relator. E, sem dúvida, numa bela construção coletiva, né? Seguindo o trilhar do relator num tema de tamanha relevância que diz com a proteção de dados. Colho agora o voto do eminente ministro Dias Toffoli, que nos acompanha. Boa tarde, senhora presidente. Pois Na não. oportunidade, pela primeira vez, falando em plenário, após a assunção de Vossa Excelência como titular da presidência do Supremo Tribunal Federal, também eu me associo a todas as palavras já pronunciadas a respeito da alta atuação de Vossa Excelência e da alta qualificação de Vossa Excelência para esse mistério tão difícil. Como dissera anteriormente, quando me sucedeu o ministro Luiz Fux, a gente sabe como essa cadeira é pesada. E coloco-me publicamente, senhora presidente, como um servidor de Vossa Excelência para cumprir aquilo que Vossa Excelência entender que eu possa ajudá-la nesse período tão importante que teremos pela frente. Senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral da República, senhores advogados, principalmente aqueles que oficiaram, servidoras, servidores da imprensa, eu gostaria de rapidamente, meu voto será bem rápido, mas de atestar e dizer da qualidade dos votos proferidos, todos eles. Mas destacando exatamente aquele que eu vou acompanhar na íntegra, que é o voto do relator. Realmente, Sua Excelência desenvolveu um trabalho de densidade ímpar num tema e um voto que ficará, sem dúvida, para a história deste tribunal, até porque esse tema é dos temas mais interessantes e mais candentes que temos no tema da jurisdição constitucional, tanto no Brasil quanto a júri, de Sua Excelência citou várias teorias e julgados também, de tal sorte que, elogiando o trabalho de Sua Excelência e também a compreensão dialógica dos votos a partir do primeiro voto, em parte divergente do ministro André Mendonça, e dos votos hoje proferidos também,
eu simplesmente digo que subscrevo o voto do relator com os adendos já apresentados. É como voto, senhora presidente. Acompanho em totum o relator. Muito obrigada, ministro Dias Toffoli, não só pelas palavras que me dirigiu, mas também pelo voto proferido. E agora sim, colho o voto da ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, senhores ministros, especialmente o ministro relator, Gilmar Mendes, senhora vice-procuradora-geral da República, senhores advogados, faço um cumprimento muito especial àqueles que assomaram à tribuna no início desta assentada, desse julgamento, senhores servidores, senhores da imprensa e dos que nos acompanham. Eu não posso deixar também, senhora presidente, na primeira oportunidade que tenho condições de falar, mais uma vez cumprimentar Vossa Excelência por tudo que representa e tudo que apresenta ao Tribunal, ao Supremo Tribunal, mas ao Poder Judiciário brasileiro de uma forma geral, pela postura, compostura, compromissos da vida de Vossa Excelência e, portanto, reiterando tudo que disse, que tive a oportunidade antes de dizer. Também não posso deixar de dizer uma palavra de estar rigorosamente junto a tudo que Vossa Excelência diz sobre o Dia da Democracia. Hoje, no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro-presidente Alexandre de Moraes também tinha feito a mesma referência, e acho que quanto mais se falar e se praticar a democracia, melhor em todo lugar. Acho que temos na democracia um direito fundamental, o direito de sermos livres e dignos num espaço construído com todo mundo, e por isso ter um dia dedicado a ela faz um chamamento exatamente a essa necessidade de estarmos com a presença do que significa a democracia na vida de cada um e de todas as pessoas. Sobre as ações, senhora presidente, já antecipando que vou acompanhar o eminente relator, faço brevíssimas referências, porque farei juntada de voto escrito. Em primeiro lugar, também cumprimento o ministro Gilmar Mendes por um voto particularmente minucioso, profundo. Só discordo um pouco do ministro Luiz Fux ao citar uma das autoras e dizer que é filha do ministro. O ministro é que é pai dela, né? Porque, na verdade, é ela que é a grande figura hoje. Então, ela passa a ser referência nessa matéria e ele apenas mencionado. Todos os autores citados, incluída aí a doutora Laura, a professora Laura, mas se debruçaram sobre um tema que, por ser novo e por ser tão presente na vida de todo mundo, adquire uma importância muito maior. E, nesse caso, a ação direta e a arguição cumprem este papel de questionamento num dos dados que me parecem da maior importância, porque o mundo mudou e mudou exatamente, como disse o ministro Luiz Fux, da navegação dos mares aos ares e agora à internet. Mas as informações hoje constituem e desconstituem pessoas. O mau uso de informação, o abuso de informação mata pessoas. Nós estamos vendo como isso acontece. Não, esses cancelamentos são apedrejamentos virtuais exatamente pelo que se contém de dados sobre a vida das pessoas e que são manipulados, mal utilizados, e a gente ainda nem sabe projetar em que isso vai dar. Pelo mau uso e pelo abuso, nós podemos conduzir as pessoas a dois dados que eu considero, presidente, dos mais graves na vida de uma pessoa, porque podem levar ao medo e à vergonha social que destroem pessoas. Quer dizer, conforme o que é divulgado, acaba-se com o direito à privacidade, com o direito à intimidade, enfim, com a própria dignidade. Considero, por isso, os temas destas duas ações importantíssimos, por isso o realce que eu dou ao tratamento que foi dado pelo ministro Gilmar Mendes e, a partir do seu voto, de todos os que seguiram. Eu considero que, como afirmou também o ministro Edson Fachin, e também já tinha dito o ministro Alexandre, aqui o ministro Fux, esse decreto não é nenhum modelo de jeito nenhum, nem de uma norma bem elaborada, nem que deixa claras as melhores intenções, não dos seus autores, mas eu digo da própria norma. Não me parece realmente um paradigma de cumprimento de atendimento à Constituição. Entretanto,
estamos numa seara que a ausência de norma ou a ausência de segurança sobre qual norma prevalecerá pode ser mais perniciosa, e por isso mesmo é que eu, a despeito de estar, como todos acham, de acordo quanto aos vícios que se contém neste decreto, prefiro que caminhemos no sentido de fazer com que ele seja aproveitado a partir das necessárias mudanças que precisam de ser nele introduzidos. E, neste sentido, eu acho que os filtros que foram postos, filtro para impedir o abuso, o desvio de finalidade, o abuso de poder, a partir do tratamento inadequado de dados ou de sua divulgação, ou mesmo cuidado para a elaboração dos cadastros e depois da utilização, tudo isso foi devidamente desenhado e reafirmado pelo ministro Gilmar. Por essa razão, senhora presidente, é que eu estou, como disse no início, acompanhando o voto do ministro relator. Eu tinha feito uma referência para ele sobre a formalidade que eu acho que mesmo na justificativa nós tínhamos deixado, no caso da ação direta 6529, de toda a justificativa ser prévia, minudente, como está no voto do ministro, e formal, até para guardar coerência com o que nós afirmamos sobre o compartilhamento. Mas não faço, apresentei apenas como uma sugestão para que isto tudo ficasse devidamente formalizado e não apenas, não altere em nada o conteúdo do voto do ministro, deixei apenas no meu voto. Ministra Carmen Lúcia, é com relação especificamente aos termos da interpretação conforme? Não, há um dado apenas, mas, como disse... É só para eu... Mas fica apenos no voto de Vossa Excelência? Fica apenas no meu voto, e eu disse ao ministro que eu tinha introduzido isso como uma necessidade, que no ponto 3.2 da conclusão, justificar prévia e minudentemente, eu diria justificar formalmente também. Porque no 4, quando falamos em compartilhamento, ficou estabelecido exatamente a instauração de procedimento administrativo, só que aqui era procedimento formal, mas eu deixo apenas no meu voto. Presidente, não tenho nenhuma dificuldade de... Eu até tinha respondido à ministra Carmen que, ao falar em justificar prévia e minudentemente, já entendia que isso estaria formalizado, mas nada a objetar em relação ao acréscimo, que seja uma justificação formal, prévia e... Então, nós ficaríamos justificar prévia e minudentemente... Formal, prévia. Com a inserção do formal antes do prévio. Como propõe o ministro Gilmar, então, formal ser antes, para que quem for apresentar a justificativa, como alguns atos administrativos, este aqui seria um dos que formaliza-se a justificativa até para o controle. Perfeito. Não, é só porque eu depois... Agradeço a ministra Carmen Lúcia e vamos suspender na forma regimental por 30 minutos a sessão. Retornamos depois para a coleta dos votos faltantes.